O Brasil se revela uma vasta desarticulação. O todo parece uma expressão diversa, estranha, alheia às partes. E essas permanecem fragmentadas, dissociadas, reiterando-se aqui ou lá, ontem ou hoje, como que extraviadas em busca de seu lugar. Há momentos em que o país parece uma nação compreendida como um todo, em movimento e em transformação. Mas são frequentes as conjunturas em que se revelam as disparidades inerentes às diversidades dos estados e regiões, dos grupos raciais e classes sociais. Acontece que as forças da dispersão frequentemente se impõem àquelas que atuam no sentido da integração. As mesmas forças predominam no âmbito do Estado, conferindo-lhe a capacidade de controlar, acomodar e dinamizar, reiteram continuamente as desigualdades e desencontros que promovem a desarticulação. Nos anos 70, morreram Pablo Picasso, Charlie Chaplin, Igor Stravinsky, Pablo Neruda, André Malraux, Alexandre Calder, De Chirico, Max Ernst, David Siqueiros, Bertrand Russell, Martin Heidegger, Hannah Arendt, Charles Lindbergh, entre outros. Parte significativa da mitologia da modernidade do século XX desaparecia nessa época. Dentre tais mortes importantes, uma, no entanto, foi pouco percebida e noticiada. O crítico de arquitetura Charles Jencks anunciou ao mundo em 1977. A arquitetura moderna morreu em 15 de julho de 1972, em St. Louis, nos Estados Unidos, com a implosão do conjunto habitacional de Ports Eagle, de Minoru Yamazaki. Na América do Sul, os anos 70 foram marcados pela ascensão do conceito de conservadorismo ecológico, e o conceito de conservador deixava de ser pejorativo para ser promovido a uma categoria positiva. Salvador Allende, presidente do Chile, é deposto de seu cargo por um golpe militar. João Domingos Perón morre em 74 e sua sucessora, Maria Estela Perón, é derrubada do governo argentino 2 anos depois pelos militares. O Brasil conhece uma década de presidentes indicados pelos militares. O período foi trágico para a democracia latino-americana, visto que o continente se viu tomado pelas ditaduras tecnográficas e intolerantes. Intolerância que no Brasil perseguiu sobretudo intelectuais e simpatizantes de esquerda. Oscar Niemeyer, por exemplo, passou parte dessa década exilado em Paris, onde continuou trabalhando. O Brasil, na segunda metade dos anos 60 e início dos anos 70, passava por um período de grande força econômica. Defendia-se um ideal de cultura arquitetônica com objetivos originários de um momento épico da arquitetura brasileira, mas agora formulado como único, autorizado e hegemônico. Canonizava-se e burocratizava-se uma postura arquitetônica. Não importava o programa de uso, da casa ao viaduto, da escola à torre de garagem, do sofá ao edifício administrativo. Era moda ou ditadura das grandes estruturas de concreto, do concreto aparente, dos pilares esculturais, das estruturas propendidas, do exibicionismo estrutural, a competição por vãos livres maiores, dos panos de vidro, imitações esvaziadas dos conteúdos elaborados por mestres como Niemeyer, Villanova Artigas e seguidores consistentes. Ingressar no clube dos países desenvolvidos, um sonho dos militares, mas certamente o sonho de qualquer cidadão de um país subdesenvolvido. A arquitetura moderna brasileira desses anos milagrosos também alimentou uma pretensão dessa natureza. É provável que nunca se tenha planejado e projetado tanto no país em tão pouco tempo. Nunca se construiu tanto. A arquitetura brasileira dialogava menos com o exterior e dialogava menos ainda internamente, visto que a última revista da fase heróica da arquitetura brasileira, a Acrópole, deixou de circular em 1971, deixando os arquitetos brasileiros sem nenhum periódico regular até 73, com o lançamento de CJ Arquitetura, extinta em 1978, e o relançamento em 75 da revista Módulo de Oscar Niemeyer,
no entanto, sem a pluralidade de posições que marcavam as revistas de outras épocas. Não se pode negar que a discussão internacional em torno do pós-modernismo contribuiu para o arejamento dos debates no Brasil. Entretanto, é preciso verificar até que instância essa polêmica teve repercussão na virada dos anos 70 para os 80. Nos anos 80, a questão pós-moderna abriu as sensibilidades e a tolerância com a diversidade de posicionamentos, com a apreensão e compreensão de outras formas de instrumentar o raciocínio do projeto. Fenômenos percebidos mundialmente finalmente chegavam aos arquitetos brasileiros. A percepção da falência de panaceias arquitetônicas, soluções supostamente válidas para todas as realidades, o maior diálogo com o contexto urbano, o reconhecimento da história como referência projetual, a revalorização de reciclagem de edifícios como atitude de preservação cultural e a adoção de uma postura menos não ambígua, determinista e sintética, sendo substituída por uma postura mais analítica, simbólica, admitindo ambiguidade. Esses valores podem ser percebidos em diversas obras de arquitetos a partir da segunda metade dos anos 80, principalmente entre os arquitetos mais jovens. Em que medida o questionamento pós-moderno efetivamente transformou o posicionamento dos arquitetos? Bom, essa dúvida pode pairar sobre sua cabeça se você analisar, por exemplo, o trabalho de Severiano Porto e Mário Emílio Ribeiro, arquitetos engajados na região amazônica desde os anos 60 e que emergiram como supostos pós-modernos no início da década de 80. Seu estilo se caracteriza pelas seguintes características: uso da madeira em seus projetos, como na pousada de Ilha de Silves, de 1979, e no Centro de Proteção Ambiental de Balbina, de 1984. Inserção ecológica com materiais industrializados, como no campus de Universidade do Amazonas, de 1971. E obras executadas como a economia de meios, pequenas instalações telefônicas na selva amazônica. A atitude de Porto e Ribeiro confunde-se com alguns posicionamentos genericamente pós-modernos, mas eles são vistos no contexto de seus trabalhos e sua trajetória de coerência profissional, genuínos arquitetos modernos que souberam reconhecer e valorizar a sensibilidade pós-moderna. Porém, a modernidade dos dois não pode ser entendida sem a referência do Parque Hotel de Nova Friburgo, clássico projeto de madeira executado em 1942 por Lúcio Costa. O ponto de partida para a rearticulação de um amplo debate arquitetônico teve seu primeiro momento em uma grande exposição organizada em 1983 pela revista Projeto, associada com o Centro de Arte e Comunicação de Buenos Aires. O editor da revista, Vicente Wissenbeck, e o crítico argentino Jorge Glusberg organizaram uma semana de arquitetura no CAIC, que contou com a participação de 97 arquitetos brasileiros, expondo centenas de obras. O evento foi de tão grande sucesso que o CAIC transformou na Bienal de Arquitetura de Buenos Aires no ano de 1985. A exposição configurou um excelente mapeamento arquitetônico para a revista, que passou a publicar essa enorme diversidade de manifestações sem outro critério, senão o de dar publicidade a toda a arquitetura que se produzia no país. Em 1984, o Brasil se frustrava com a derrota da emenda constitucional que reestabelecia o voto direto para presidente da República. No entanto, era o início do retorno à normalidade democrática. Com a chegada do debate pós-moderno, nasce um sentimento antimodernista no Brasil. Por falta de manutenção, as mitológicas obras dos anos 50 e 60 se transformam em ruínas da modernidade. Brasília, elaborada no período democrático, amadurecida durante o período militar, confunde-se com o caráter autoritário do período. Criticar Niemeyer e Brasília, negar validade às teses de Vila Nova Artigas, tornaram-se pontos de vista concorrentes e dominantes. O mal-estar da modernidade é um sintoma não necessariamente compartilhado pelos países não desenvolvidos, como o Brasil.
A atual contestação à arquitetura moderna tingia seus mitos, não seus princípios.